Olá, meu querido aluno. Estamos iniciando nosso curso com a aula sobre introdução ao planejamento de cardápios. Então, em primeiro lugar, quem sou eu? Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista já há 20 anos. Trabalho todo esse período com a parte de refeitórios industriais, de consultoria e também dando aulas em cursos técnicos, em programas federais. Então, eu já sou especialista na área de legislação de alimentos, então já tenho uma grande experiência nessa área. Como é que acontece o curso online? Nossas aulas são gravadas, então você vai ter a comodidade de assistir em qualquer horário, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você seja. Então você não tem alguns cursos online, tem aquela coisa que fica meio você amarrado e tem que assistir a aula naquele horário que o professor vai estar dando a videoaula. O que é que vai acontecer? Nós temos contatos através dos chats. Então, os chats, sim, a gente tem o dia marcado, com a hora marcada, mas mesmo assim, se você não puder participar de um chat, você pode pegar e também participar através dos fóruns, através do Skype, pode mandar mensagens ou até e-mails. Então, você tem toda essa comodidade para que eu esteja entrando em contato com você e esteja tirando toda a dúvida que possa ocorrer durante o curso. Então, vamos começar sobre um assunto, primeiro entendendo a diferença do que é o AN e para o que é o PR. Quando eu me formei, era tudo classificado como AN. Então, eram unidades industriais, colocavam também alguns refeitórios, consideravam como isso restaurantes, empresas que serviam refeição. Hoje em dia a gente já tem uma diferenciação, então a gente coloca mais como aqueles complexos industriais, empresas ou escolas que podem ser por autogestão, concessão, refeição transportada, então tem diversas formas. E a UPR? A UPR são estabelecimentos integrantes do segmento de alimentação fora do lar. Então, os catering, self-services, restaurantes comerciais, bares, lanchonetes. Então, isso daí é que é uma UPR. Qual é a diferença que há entre esses dois? Tem uma diferença primordial, é porque na UAN eu tenho uma certa média de refeição, eu tenho já aqueles meus clientes mais frequentes, né? Pode acontecer um dia, uma pessoa vai receber um pagamento fora, ou está em outra unidade, uma coisa assim. Mas, no geral, eu tenho uma média de pessoas que vão estar se alimentando. Quando eu falo de OPR, não. Eu não tenho essa fidelidade dos meus clientes. Então, tanto meu cliente pode comer hoje, como pode comer daqui a um mês ou não voltar mais. Então, não há essa fidelização, que a gente até consegue, com o tempo, conquistar até um pouco de fidelização pela qualidade. Então, aqueles clientes daquela redondeza, então eles começam a frequentar aquele restaurante. Mas não é uma coisa muito fiel mesmo, de eu saber que todos os dias eu vou ter um X de refeições. E os meus cardápios? O meu cardápio ele é uma lista de preparações culinárias que compõem uma refeição. E o que é que eu devo observar durante essa elaboração desses meus cardápios? Então, em primeiro lugar, eu tenho que ver quem é meu público. Então, eu tenho que ter uma noção de quem são essas pessoas que estão fazendo refeição no meu estabelecimento. Quais são os hábitos alimentares? Então, por exemplo, eu sou do Nordeste, pernambucana e tal. Mas eu já trabalhei em unidades que basicamente todo mundo tinha vindo do Sul e do Sudeste. Então, aqui no Nordeste, a gente coloca coentro como tempero. Nessa unidade, a gente começou a usar salsa, porque os meus clientes odiavam o coentro. Então, colocando a salsa, eles ficavam satisfeitos com o meu tempero. As necessidades nutricionais. Então, eu trabalho com homens, com mulheres, eles têm uma atividade física elevada. Como é? Quem são os meus clientes? Então, eu tenho que saber isso. São crianças, são idosos? Então, tem toda essa variação que eu devo estar observando. Atividade física. Então, eles passam muito tempo sentados ou não? Ou eles estão sempre... É uma unidade que eles têm que estar andando pelo campo. Como é? Como é? Eu tenho que conhecer isso também. Sexo. A maioria são mulheres, são homens. Sazonalidade. Durante a confecção dos meus cardápios, eu tenho que compreender isso. Por quê? Muitas vezes você trabalha numa unidade em que eu estou gravando essa videoaula no mês de abril. E muitas vezes, no mês de abril, eu já tenho que estar com meu cardápio de junho pronto.
Mas e as verduras? Como é que eu vou saber o que é que tá caro, o que é que tá barato? Eu preciso conhecer a sazonalidade dos meus hortifruti granjeiros, porque com isso sim, eu vou ter uma média de saber, não, se está na safra tal, então aquele produto vai estar com preço melhor, mas só quando a gente tem a sazonalidade. Também tenho que ver meus recursos tecnológicos. Eu não posso preparar um cardápio se eu não tenho um fogão bom funcionando, não tenho como é que eu posso dizer, um forno. Eu vou colocar uma preparação de forno e meu forno está quebrado. E aí? Eu também tenho que ver, durante aquela preparação, se eu vou estar com os equipamentos disponíveis. Eu não posso colocar tudo de forno, porque senão vai faltar. Eu tenho que colocar alguma coisa, fogão, forno, chapa. Tem que ser variado assim meu cardápio para que eu possa ter equipamentos disponíveis na hora. Minha mão de obra tem que estar treinada para aquele cardápio. É sempre interessante que você no dia anterior esteja sentado com o seu cozinheiro e revendo o cardápio para que esteja tudo ok, para que não haja dúvidas. Às vezes você conhece uma preparação com um nome, seu cozinheiro com outro nome. Ou então conhece aquele nome de outra forma, ele fazia de outra forma porque ele foi ensinado assim. Então é necessário que a gente também esteja vendo isso. Custos disponíveis. Quanto é que deve estar meu cardápio? Quanto é o custo que eu tenho para preparar aquele cardápio? Os tipos de contrato. Então, se é autogestão, como é o meu contrato daquela empresa? Tabela de incidências, ela é muito importante. E se eu já tenho uma tabela de incidências determinadas, é muito mais provável que se eu segui-la, eu atinja o custo. Então, eu devo estar observando meus cardápios, quantas frequências de coxa sobre coxa com peito de frango, de dobradinha, então de cassoulet, qual é a incidência desses pratos todos. E aí distribuir no meu cardápio mensal. E os per capita? Eu tenho que saber os per capita da minha unidade, não tem como eu jogar aquilo dali de qualquer jeito. Então é importante que eu também saiba isso. Os objetivos gerais de um planejamento de um cardápio é contribuir para manter, melhorar, recuperar a saúde da minha clientela. Os objetivos específicos: elaborar e fornecer uma dieta equilibrada segundo as leis da alimentação, elaborar e fornecer dietas modificadas, desenvolver atividades relacionadas com educação, pesquisa, assessoria e consultoria na área de nutrição. As minhas funções essenciais da alimentação. Elas têm as funções nutricional, higiênica, hedônica e convivial. E o que são cada uma dessas funções? Então vamos lá. Função nutricional. Então, ela envolve as 4 leis da alimentação, que é a questão da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação. Então, minha quantidade, ela deve ter a saciedade. Ela deve fornecer todos os nutrientes. A harmonia, ela deve respeitar o VCT e o percentual de nutrientes. A adequação, ela deve estar adequada ao meu indivíduo. Então, eu tenho que observar tudo isso durante a confecção do meu cardápio. Meu cardápio ele deve estar livre de toxicidades. Não adianta de nada eu fazer um cardápio excelente e quando acabar se descobrir que ele está contaminado, que deu uma toxinfecção nos meus clientes. A hedônica, ela relaciona-se ao prazer. Eu também tenho que oferecer uma alimentação que as pessoas sintam prazer em estar comendo ela. Eu tenho que respeitar as características organolépticas e fornecer ao indivíduo um sentimento de bem-estar. E a convivial, eu tenho que saber que tem pessoas de setores que eles só vão se encontrar na hora que eles estiverem no restaurante. Então, eu também tenho que observar isso quando eu estiver falando da função daquele cardápio que está sendo preparado. Durante a confecção dos meus cardápios, eu devo ter em mente que o cardápio é relacionado à atender a necessidade do meu comensal e não a minha. Eu conheço nutricionistas técnicos que colocavam o que gostavam. E muitas vezes o cliente sugeria e eles não colocavam aquilo que o cliente estava sugerindo. Então, eu devo respeitar a opinião do meu cliente. Para Ornelas, a alimentação ela envolve todos os sentidos. Envolve a visão, porque você primeiro olha aquela alimentação para você saber se aquela alimentação está lhe dando prazer. Depois, você vai sentir o cheiro daquele alimento. Então, isso daí também vai abrir o seu apetite. Você vai a audição, por quê?
Alimentos que você espera que eles estejam crocantes, quando você mastigar, você vai ouvir aquele crack-crack. Então você vai saber que ele está bom. Ou então, um alimento que você espera que ele esteja macio. Se você ouvir o crack-crack, você vai dizer que está muito tempo na estufa. Então já está esturricado. O tato, você tem que sentir a textura daquele alimento. E o paladar, que você vai sentir o doce, o salgado. Então isso tudinho vai influenciar. Além disso, o que é que eu devo analisar mais? Então, eu tenho que observar, a empresa já tem uma incidência definitiva? O serviço está sendo montado ou não, já existe? O serviço está com dificuldade, está tendo uma boa aceitação, como é que está a satisfação? O meu cardápio light, como é que está? Muitas vezes somente o frango grelhado com arroz e aquela salada sem graça diariamente. O meu cliente do light também é meu cliente. Hábitos alimentares da clientela. Quais são os equipamentos disponíveis que a gente já falou, a sazonalidade e os custos diretos e os indiretos. A entrega, o armazenamento dos meus produtos, como é que acontece? É de fácil acesso à minha unidade? O valor calórico e nutritivo e o NDPK por cento, você está calculando? A forma dos equipamentos de distribuição, você tem equipamentos disponíveis? O quadro de pessoal, como é que está o seu quadro para fazer aquele cardápio? Isso tudo é uma pequena introdução do que a gente vai estar vendo no nosso curso, tá certo, pessoal? Espero que vocês gostem do curso.